A construção da Arca da Aliança. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Êxodo 37. Sejam bem-vindos. Paz seja convosco. Compartilhe no grupo da família. Diga que eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada, e essa já é a segunda leitura. Nós já lemos a Bíblia toda, estou lendo novamente. E você é meu convidado para ler a Bíblia comigo. Glória a Deus. Que vamos. Capítulo 37 é um capítulo muito interessante. Fala das medidas na construção, na confecção da Arca da Aliança. Sem mais delongas, vamos para a leitura desta tarde. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. Deixa eu colocar as medidas exatas na nova tradução linguagem de hoje, só para nós ficarmos bem atualizados, né? Êxodo capítulo 37, livro do Êxodo, deixa eu ver aqui, segundo livro da Bíblia, Êxodo 37, vai até o 40, tá? Vou colocar na nova tradução linguagem de hoje. Vamos lá. Versículo 1 aqui, na linguagem de hoje, diz: Bezalel fez a arca da aliança de madeira de acácia. A arca media 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Ok? E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês exatamente como ficou. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2, do outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. E pôs os varais pelas argolas aos lados da arca para se levar, ou seja, para se transportar a arca. É por isso que naquele episódio lá de Uzá, ele morre porque tenta colocar a mão na arca. A arca era transportada por varais e não num carro de boi, como estava sendo ali. Foi um desastre. Fez também o propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Versículo 6. Bezalel fez a tampa de ouro puro de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura. É o tamanho da arca, porque o propiciatório era aquela parte superior onde os querubins ficavam com as asas estendidas. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida, os fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de um lado e outro na extremidade de outro lado. De uma só peça, com o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades. Tem um segmento religioso, né, dito cristão, que diz que aqui é uma base para você fazer imagens. Não é, porque imagens, como nós conhecemos, recebem orações, e aqui nenhum desses querubins aqui recebia oração. Isso aqui era uma imagem simbólica, né? E aqui o sangue era derramado entre os querubins, né? Onde o sangue do cordeiro era derramado e o Senhor respondia a oração. A oração era para Deus, não era para querubim e nem para nenhum santo. Por isso aqui não justifica a confecção e a veneração ou adoração que seja de imagens nos dias de hoje. E os querubins estendiam as suas asas, isso aqui era decorativo, cobrindo com elas o propiciatório, e seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório, ou seja, exatamente como aí está. 2 querubins com as asas estendidas e os rostos virados para o propiciatório. O propiciatório vem de tornar propício, era o local onde Deus aceitava o nosso sacrifício, se tornava propício ao povo de Israel, e no nosso caso da igreja, a Bíblia diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Versículo 10. Fez também a mesa de madeira de acácia, e o seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio.
e cobriu de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma moldura da largura da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, era quase tudo de ouro, né? E pôs as argolas nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa. E os seus pratos e suas colheres e as suas tigelas e as suas taças, em que haviam de oferecer libações. Fez também o candelabro de ouro puro. De obra batida fez esse candelabro, e o seu pedestal, e as suas hastes, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores, formavam com ele uma só peça. Falando aqui de unidade da arca. Jesus diz: Pai, eu quero que eles sejam um, como eu e ti somos um. Eu quero que eles sejam perfeitos em unidade. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 do outro lado. Numa haste estavam 3 copos de feitio de amêndoas, um botão e uma flor. Na outra haste, 3 copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor. Assim eram as 6 hastes que haviam no candelabro. Mas no mesmo candelabro havia 4 copos do feitio de amêndoas, com seus botões e com suas flores. Versículo 21. E havia um botão debaixo das suas hastes na mesma peça, um botão debaixo das 2 hastes da mesma peça, e mais um botão debaixo de 2 hastes na mesma peça, unidade. Assim se fez para 6 hastes que saíam dele. Seus botões e as suas hastes eram da mesma peça. Tudo era obra batida de ouro puro. Não era uma parte, era tudo obra batida de ouro puro. E fez-lhe de ouro puro 7 lâmpadas, com seus espevitadores e os seus apagadores. De um talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. Candelabro, a lamparina, e acendia e iluminava o tabernáculo. E fez o altar do incenso de madeira de acácia. De um côvado era o seu comprimento, de um côvado a sua largura era quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. O altar do incenso é aquele último altar que ficava antes da cortina para entrar no Santo dos Santos, onde estava a arca da aliança. E cobriu de ouro puro. O altar do incenso foi coberto de ouro. A arca da aliança tinha muito mais ouro. Era quase toda de ouro. E cobriu de ouro puro a parte superior e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, e os seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para neles se colocar os varais, e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Também fez azeite santo da unção, e o incenso aromático, puro, qual obra do perfumista. Nos capítulos anteriores nós vimos como era feito. Aqui ele já fez. Aqui é a execução do projeto da arca e tabernáculo. Essa é a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Essa é a Bíblia Palavra-Chave. Eu tenho uma aqui do meu lado. Ela que eu uso para ministrar para os irmãos. Aqui a minha está toda amassadinha, não está mais novinha igual essa aí, porque ela é manuseada. Tá? Você vai encontrar ela toda marcada. Quem herdará um tesouro. Aleluia. Esse é o nosso cronograma de leitura. Nós vamos ler a Bíblia toda pela segunda vez. E eu vou seguir a mesma sequência, o mesmo cronograma da primeira leitura. Essa é a Bíblia do meu pai, a minha inspiração. E hoje nós lemos Êxodo 37. Glória a Deus por isso. Eita, Jesus, estou
Apertando aqui, não estou encerrando ainda não. Peraí, rapaz. Peraí, João Neres. Peraí, João Neres. Está apertando o encerramento aqui antes do tempo. Calma. Vamos orar. Ainda são 10 minutos apenas. Foi rápida a leitura. Vale uma breve explicação. Deixa eu ver aqui se está aberto o slide. Eu vou deixar aqui um pouquinho a arca. Aliança. Aqui. Ok. Que coisa linda, né? Essa arca. Que Quando, quando Eli morreu, a arca foi tomada naquela guerra e foi para os filisteus. Ficou muitos anos. Durante o período de Saul, eles não buscaram a arca. Aí no reino de Davi, a primeira providência, o primeiro decreto de Davi foi trazer a arca de volta. Louvado seja Deus. Então, a arca simbolizava a presença do Senhor Jesus. A arca tem muitos significados para a nossa vida. E Jesus, quando cumpriu o sacrifício eterno, ele entrou num tabernáculo eterno e o sangue dele foi oferecido numa arca, como esta, no céu. Tem um filme Indiana Jones, e ele vive procurando essa arca de Israel, a arca perdida, não achou até hoje. Mas a Bíblia diz que quando a sétima trombeta foi tocada, João viu. João, se liga no João. João viu a arca no céu. A nossa arca está no céu, intacta. Ela ninguém toca. Pode ser que essa réplica aqui pode ser que tenha sido destruída, pode estar guardada, escondida, mas aquela do céu ninguém toca. A arca da terra é para a nação de Israel. A arca do céu é para a igreja, nação santa, coluna e firmeza da verdade. Deus abençoe, meus irmãos. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelos teus filhos que dedicaram esses 12 minutos, o número das tribos de Israel, o número dos apóstolos do Cordeiro, para aprender a tua palavra. Eu oro pedindo a tua bênção sobre cada casa, sobre cada família. Oro pela nação brasileira, pedindo a tua intervenção e a tua misericórdia. Oro por Jerusalém, cidade amada, cidade de Davi, cidade do grande rei. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Deus te abençoe. Paz seja convosco.